Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a quarta aula do curso de Precificação Descomplicada. A gente vai continuar falando sobre o método, o cálculo do preço de venda ideal do seu produto e serviço, e agora a gente vai falar sobre os passos 3 e 4 do método de precificação de 6 passos que está sendo proposto nesse curso. Então vamos diretamente para a apresentação. Ok, estamos aqui na apresentação, então o título dessa aula é Aula 4, o jeito certo de precificar. Vamos falar sobre os passos 3 e 4. E quais são os passos 3 e 4 que estão sendo abordados nessa aula? Falaremos sobre as despesas variáveis e também sobre as despesas fixas. Começaremos pelas despesas variáveis. O que são as despesas variáveis? São todos os gastos com a comercialização dos seus produtos ou serviços. Ou seja, se você vende, você tem. Se você não vende, você não tem. E quanto mais você vende, mais você tem. Se você tiver dúvida na classificação do que é uma despesa variável e do que é uma despesa fixa, só pense o seguinte: essa despesa está diretamente relacionada com a minha venda? Se ela estiver diretamente relacionada com a sua venda, é provável que ela seja uma despesa variável, tá bom? E as despesas variáveis, para critério do nosso modelo de precificação, nós precisaremos trabalhar com um percentual total das despesas variáveis das suas vendas, tá? E quais são as principais despesas variáveis que o negócio tem? O primeiro deles é o imposto, é o seu sócio majoritário, que é o governo. É o percentual de impostos que você tem sobre o seu faturamento. Aqui eu aconselho você a conversar com seu contador para você não deixar de considerar nenhum imposto. Isso porque o imposto, além do imposto poder variar de cidade para cidade, ele também tem diferentes períodos de cobrança. Por exemplo, eu vou dar um exemplo: uma empresa de prestação de serviços do lucro presumido, ela pode ter, na emissão da nota, ela pode já reter PIS, COFINS, uma parte do imposto de renda e uma parte da contribuição social sobre lucro líquido. No mês seguinte à venda, vai pagar o imposto sobre serviço e a cada 3 meses ela precisa pagar os impostos trimestrais, que é o restante do imposto de renda e o restante da contribuição social sobre lucro líquido. Portanto, para que você não deixe de considerar nenhum imposto, o meu conselho é que você fale com seu contador. A segunda despesa variável mais comum são as comissões que você paga para a sua equipe de vendas. O terceiro são fretes. Se você gasta com frete para entregar produtos para os seus clientes, esse percentual de gastos entra aqui nas despesas variáveis. O quarto é o percentual de gasto que você tem quando você passa uma compra na maquininha de cartão de crédito ou débito. É o percentual que você paga para a operadora do cartão. Tá certo? E por último, o mais comum no caso de franquia são os pagamentos de royalties e taxas de propaganda. Royalties são o percentual que o franqueado paga para o franqueador pelo uso da marca, pelo uso da tecnologia e para desenvolvimento de novos produtos. As taxas de propaganda é um percentual que é pago para o marketing institucional. Tá certo? Então aqui nós temos as principais despesas variáveis de qualquer negócio. E o que são as despesas fixas? As despesas fixas são os gastos para você manter a estrutura da empresa funcionando independente do volume de vendas, tá? Aqui nós também precisamos calcular o percentual das despesas fixas sobre cada venda para questões do nosso mecanismo de precificação, tá? Isso precisa ser feito e eu vou explicar como. Mas antes disso, despesas fixas são muitas dentro de uma empresa, tá? Para evitar que você esqueça de considerar alguma despesa fixa, o cálculo, né, para fazer a precificação, eu proponho que você organize as despesas fixas em 6 categorias. A primeira categoria são as despesas financeiras, que são as despesas que você tem com os bancos
e com as empresas fornecedoras de máquinas de crédito e débito. Aqui eu não estou falando daquele percentual que você paga para cada venda que é feito. Aqui eu estou falando da mensalidade que você paga pelo uso das maquininhas, ok? O segundo são despesas administrativas, que são despesas gerais para manter em funcionamento a estrutura do seu negócio. Água, luz, aluguel, IPTU, seguros e outros. Um ponto importante das despesas administrativas. Existem despesas administrativas que ocorrem todos os meses, por exemplo, água, luz e aluguel, e existem despesas administrativas que não ocorrem todos os meses, por exemplo, IPTU e seguros. O que você deve fazer? Essas despesas fixas que não ocorrem todos os meses, você tem que calcular o proporcional mês a mês e lançar na sua estrutura de custo fixa de todos os meses, ok? Essa é a forma mais correta de ser feita. Terceiro, são as despesas com o pessoal, são despesas com salários e benefícios do pessoal, incluindo o prolabore dos sócios. Aqui também existem despesas que não ocorrem todos os meses, por exemplo, 13º e férias. E como você tem que fazer? A mesma coisa. Você tem que considerar o proporcional dessas despesas mês a mês. E para fazer isso, aqui tem várias outras despesas de pessoal que seria bacana também você levantar detalhadamente com o seu contador, ok? O quarto são serviços de terceiro. É o que você paga pelo suporte especialista. Por exemplo, contador, advogado, consultor, treinamento, entra dentro dessa classificação. O quinto são materiais e equipamentos de manutenção da estrutura e dos equipamentos do seu negócio. E o sexto é investimento que você faz em bens materiais. Entram os equipamentos que você compra, os notebooks que você compra, as mesas que você compra, a cadeira que você compra para operar, para manter o funcionamento do seu negócio. Então essas são as 6 categorias principais de despesas que você tem. E para questões para a questão da precificação, é importante a gente calcular o percentual, a representatividade, o peso que as despesas fixas têm no seu faturamento. E como isso é feito? Dividindo o total de despesas fixas de um período, a minha sugestão é um mês, pelo total de faturamento. Para que você considere um mês típico, para que você considere um valor típico, eu sugiro que você calcule as suas despesas e o seu faturamento ao longo de 12 meses e divida isso daí por 12, tá? Pega um valor mensal, ok? Ou mesmo anual, você pegando o valor total de despesas fixas que você tem em 12 meses, dividindo pelo total de faturamento que você tem em 12 meses, dá no mesmo. Você vai ter o percentual de despesas fixas. Supondo que você tem um total mensal de despesas fixas de R$10.000 e um faturamento de R$100.000. Qual é o peso da sua despesa fixa nas suas vendas? É 10%, que seria R$10.000 dividido por R$100.000. Vamos agora para uma planilha, eu vou explicar melhor como isso é feito, tá? Bom, estamos aqui na planilha de precificação. Essa é uma planilha, eu tenho essa planilha foi desenvolvida com todos os conceitos e fórmulas que eu explico no curso gratuito de precificação descomplicada. Essa planilha não faz parte do curso gratuito de precificação descomplicada, mas se você quiser comprar essa planilha, ela está à venda, tá? Eu vendo essa planilha. Mas se você quiser fazer uma planilha sua, você vai ter todos os conceitos e fórmulas explicadas ao longo do curso gratuito para construir sua própria planilha, tá? Mas para questões de exemplificar o que eu estou falando, eu vou usar essa planilha. Então, no caso das despesas variáveis, eu estou na aba de despesas variáveis, a planilha ela considera os impostos, nesse caso eu tenho 18% de imposto, as comissões, nesse caso eu coloquei 5% de comissões de vendas, nesse caso eu não tenho frete, 0%, e a taxa que esse negócio está pagando é de 3,5% pelo uso de cartão de crédito e débito, tá? E não tem nenhuma outra despesa variável. A questão de royalties e taxas de propaganda, que eu comentei sobre franqueador e franqueado,
na planilha entraria dentro de outras despesas variáveis. Nesse caso, para esse negócio específico, está dando um total, um peso das despesas variáveis de 26,5%. Ou seja, para cada R$ 100 de venda, R$ 26,50 estão sendo apenas para cobrir as despesas variáveis dessa venda. Tá certo? E as despesas fixas? A planilha tem as 6 categorias de despesas fixas que eu expliquei na apresentação. Então, nós temos aqui a categoria despesas financeiras, despesas administrativas, despesas com pessoal, despesas com serviços de terceiro, despesas com materiais e equipamentos e investimentos em bens materiais. Então, para cada categoria, nós temos aqui os principais itens. Nesse caso, já foi preenchido. O que faz sentido para esse negócio específico já foi preenchido. E nós temos o subtotal de cada categoria. Então, nesse caso, esse negócio gasta R$ 189,00 por mês com despesas financeiras, R$ 3.490 por mês com despesas administrativas, R$ 18.000 com despesas com pessoal, R$ 2.630 por mês com despesas com serviços de terceiros, R$ 350 por mês com materiais e equipamentos e um investimento mensal na ordem de R$ 500. A soma de tudo isso está dando R$ 25.159. Esse é o total mensal de despesas fixas desse negócio, para um faturamento total no mês de R$ 134.000. Então, nesse caso, a divisão dos 25.159 por 134 está dando 18,8%. Ou seja, para cada R$ 100 que esse negócio vende, R$ 18,80 são apenas para pagar, para cobrir as despesas proporcionais a essa venda. Tá certo? Bom, terminamos aqui a aula 4, agora vamos para a aula 5.